Tava só testando vocês, pra ver se vocês estavam lembrando. Pronto. Gravando. E aí nessa primeira imagem aqui, que começa, né, o slide, tem os mecanismos onde mostra de que forma a célula obtém a energia que é necessária para cumprir as funções no nosso corpo. Aí aqui tem o oxigênio, que a gente acaba ingerindo, né? Nem era essa palavra que eu estava tentando falar, mas tem o oxigênio através da respiração que a gente consegue, através também dos alimentos, através das moléculas orgânicas, então principalmente carboidrato, o que faz, né, a gente gastar essa energia que a gente ingere. Aí a gente vai aqui, por meio da respiração, produzir o dióxido de carbono, né, o CO2. A partir disso a gente consegue gerar energia e a água também que a gente acaba ingerindo com a alimentação. Quando toda essa junção aqui é relacionado com a energia que a gente precisa para o crescimento, para a reprodução, para movimento, enfim, para todas as questões. Então, tá tudo envolvido aqui nesse ciclo, né, que é o oxigênio que a gente consegue através da respiração, os alimentos que vão nos trazer as moléculas orgânicas, carboidrato, proteína, lipídio, enfim, a gente vai, através da respiração, gerar aqui o CO2, a junção da água com a energia e o CO2, de diversas formas, vai fazer com que a gente tenha energia para todas essas funções. A gente já falou sobre ATP, cheguei a mencionar na última aula, não sei se vocês lembram. Já estão dando isso com... Como é o nome do professor de fisiologia? Donizete. Donizete, ele já começou a dar esse assunto? Já aprovo. Certo. Então, a principal molécula que fornece energia para o nosso corpo é a molécula de ATP, né? Adenosina trifosfato. Esse ATP, ele tem 3 ligações que são riquíssimas em energia. Quando essas ligações elas são quebradas, a energia é dissipada. A gente tem a enzima ATPase, que é uma enzima que cliva a molécula de ATP. Então, é justamente quando tira um fosfato inorgânico, e aí esse ATP ele vai virar ADP, que é a adenosina trifosfato. Então, se tinham 3, né, ele fica só com 2. Essa relação ATP-ADP é o que vai gerenciar todo o metabolismo do nosso corpo. O ATP como transportador de energia. Quando a gente tem uma produção maior de ATP, quando os estoques estão mais altos, justamente, vai ficar bem parecido, mas eu não usei o termo certo para iniciar. Mas quando a gente tem uma alta produção de ATP, significa que a gente tem energia suficiente para estocar. Então é aquele momento onde a gente está produzindo, como a gente falou, de guardar a energia, tá ali depositado na célula, no nosso corpo, para ser utilizado na hora que mais precisa. Então o que vocês precisam lembrar tem alta concentração de ATP, justamente esse momento de produção, o momento onde a gente está estocando. Oi. Tem pessoas no grupo pedindo para entrar na aula. Vão me dizendo aí, porque ela não tocou aqui não. Normalmente toca a solicitação. E não fui. Quem entrou agora?
Vilene Marcleide. Deve estar ruim assim, Pro. Deve ser a internet, né? Que não tá aparecendo. Tá estranho. Porque sempre faz esse toquezinho aqui pedindo da solicitação. 14 pessoas. Tô anotando aqui o nome de todo mundo. Então, como eu tava falando, eu já vou deixar assim, gente. Agora eu tenho que sair daqui pra voltar. Vai ficar ruim pra vocês verem. Então, como eu estava falando, né, tem alta concentração de ATP, está relacionado com a produção, com aquela reserva de energia que vai ficar lá de estoque. Quando tem maior concentração de ADP, que foi esse momento aqui, ó, onde foi clivada a enzima que tirou um fosfato inorgânico para virar ADP, está relacionado com a quebra desse ATP para produzir o ADP, e aí tá relacionado com o momento de quebra ou de utilização. Então, seria um momento de gasto, já não tá mais aquela reserva, gastando o que estava em estoque. E essa relação, toda essa relação aqui é fundamental para o corpo, para o metabolismo, para todas as reações que acontecem no nosso corpo. E é justamente onde a gente consegue diferenciar anabolismo de catabolismo. Vocês querem que eu repita até aqui ou ficou confuso? Ficou claro? Essa questão do ATP, ADP? Pra mim tá de boa. Esse assunto é chatinho, então interrompe. Se não entender, pede pra eu voltar, certo? Pra não ficar em dúvida. E aí a gente consegue diferenciar aqui essas duas palavrinhas, que é anabolismo e catabolismo. A gente já falou na semana passada, mas a gente vai falar agora relacionado justamente com essa uma analogia ao ATP e o ADP. Quando a gente tem maior concentração de ATP, que é aquele estoque que eu falei, guardando energia para gastar quando houver necessidade, anabolismo. Quando tem maior concentração de ADP, já está relacionado com o consumo de energia, com o gasto. Então, seria o catabolismo. No exercício, tanto o catabolismo quanto o anabolismo são importantes. O anabolismo vai ser aquele momento onde existe o repouso, ou pós-refeição, ou quando está utilizando os nutrientes que foram ingeridos com a alimentação para a produção do ATP. E o catabolismo é o momento do exercício em si. Ou do exercício, porque a gente está falando aqui de exercício, né, do movimento, mais especificamente. Mas o catabolismo acontece também enquanto a pessoa está em jejum em determinado momento fazendo várias atividades, né, cozinhando, varrendo a casa, enfim, é o momento que está justamente gastando a reserva que foi produzida nesse momento aqui de repouso, momento pós-absortivo, enfim. Aí a gente tem os sistemas de fornecimento de energia, e são 3 diferentes sistemas, onde a gente tem o sistema imediato fosfagênico, que é o sistema ATP-CP, o sistema anaeróbio ou glicolítico, é justamente que o substrato energético aqui seria a glicose e o glicogênio muscular, então a reserva de glicose que está lá no músculo. E a gente tem também o sistema oxidativo aeróbio, que é os substratos energéticos são a glicose e o glicogênio, só que aqui já vai ser tanto muscular quanto hepático, as gorduras e as proteínas, né, os ácidos graxos e os aminoácidos. E aqui no sistema ATP-CP, o substrato energético é só o ATP, né, e a creatina fosfato, que é onde acontece a ressíntese do ATP. Segundo esse quadro aqui, a gente pode observar a capacidade de produção de energia de cada sistema de energia, né, sistema energético. Aqui no sistema imediato está muito relacionado com as atividades de alta potência. Então, eu consigo ter aqui, ó, gerar, gastar
36 quilocalorias por minuto, só que a duração dela dessa atividade já não é tão grande. Jesus, começou. E aí tem justamente esse fator limitativo que as reservas são esgotadas muito rápido. Então, só para vocês entenderem melhor aqui, esse sistema imediato são atividades de alto, por exemplo, um tiro de uma corrida. Quando você dá você tem energia já pronta suficiente para você conseguir dar esse tiro. Ou, por exemplo, os exercícios de musculação, aquelas séries que a gente faz. Então está mais relacionado com esse sistema aqui, a TPCP, que é o sistema imediato. Ele é uma atividade de alta potência, só que a gente não consegue manter essa quantidade de calorias aqui, ó, 36, que é alta, durante muito tempo. Por isso que é uma atividade curta. O sistema anaeróbio, como o nome já diz aqui, né, sem a utilização de oxigênio, Ana que está negando, e aeróbio aqui que tem relação com oxigênio, já tem uma potência menor. São 16 quilocalorias por minuto, só que a capacidade de duração é um pouco maior. Mesmo que ela não tenha essa quantidade toda de energia aqui, como no sistema imediato, ele já consegue manter um pouco mais de tempo essa atividade física. E aí o fator limitativo é só que gera uma acidose, que é induzida pelo ácido lático. Isso aqui é responsável por fazer o exercício parar. Você não consegue, em determinado momento, continuar na mesma potência que estava antes. Então, para isso não acontecer, para você não ter que parar o exercício, a gente precisa entrar no sistema oxidativo, que é onde há a utilização de oxigênio. E só para vocês fazerem uma correlação melhor aqui, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. O oxidativo, quais são os substratos energéticos? A glicose, o glicogênio, tanto o que está no músculo quanto o que está no fígado, as gorduras e os aminoácidos. Então, eu consigo fazer essa atividade durante um tempo muito maior. Então, por exemplo, seriam as corridas mais longas, seria o jogo de futebol, enfim, atividades que duram mais tempo. Porque eu tenho uma capacidade de quilocalorias muito maior aqui, ó, tá vendo? Olha o valor aqui, 167 mil. Então, com a capacidade que eu tenho do transporte, da utilização de oxigênio, eu consigo fazer com que essa atividade dure mais. Porém, não é de potência. Ela começa e tem começa mais lento, né? Não é igual essa potência toda que tem aqui em relação a quilocalorias do sistema imediato e do sistema anaeróbio. Aqui tem mais um quadro que está relacionado com a produção de energia e está mais detalhado. No sistema imediato, o tipo de atividade, como a gente já falou, é uma atividade de potência. A duração desse exercício vai de 0 a 30 segundos. Então, por exemplo, você está lá fazendo a musculação. Outra coisa, só para vocês não se perderem, a gente pode estar utilizando os 3 sistemas todos de uma vez, mas tem a duração de cada um. Então, a gente está lá fazendo uma série de musculação, né? Tá fazendo aquela cadeira extensora que mata um. Essa duração do esforço, que vai de 0 a 30 segundos, por exemplo, está relacionado com esse sistema imediato. Ou com sprints, lançamentos, saltos, são outras atividades esportivas aqui que tem relação com esse sistema imediato. Por que ela é tão imediata? Porque tanto a enzima quanto o substrato eles estão no mesmo local, que é no citosol da célula. Então ele é de velocidade imediata. O substrato é o ATP-CP, que é o ATP que depois é ressintetizado, e não tem presença de oxigênio. Então isso daqui vocês precisam ter em mente. A gente vai utilizar bastante essa questão aqui. E por que não tem presença de oxigênio? Porque é uma atividade muito rápida. E para a gente chegar no sistema oxidativo, leva um tempo para a gente respirar, para o oxigênio passar pelos alvéolos, enfim, todo o processo para a gente poder aproveitar esse oxigênio que foi ingerido, né? O sistema anaeróbio também não tem a utilização de oxigênio, né? Não tem presença, como diz aqui embaixo. É um tipo de atividade de velocidade, então a gente já consegue fazer uma atividade
durante um período maior, com a velocidade também maiorzinha. São atividades que duram entre 30 segundos a 2 minutos. Então seria, por exemplo, uma corrida de 400 metros, um nado de 100 metros livres. Também tem essa função mais de velocidade, porque a enzima e o substrato estão no mesmo local lá na célula, que é no citossol. A velocidade é rápida, não é imediata, mas é rápida. Os substratos são a glicose e o glicogênio, lá no músculo, como eu falei para vocês, e também não tem oxigênio, não tem a presença de O2. Já o sistema oxidativo são atividades de endurance, são atividades que duram bastante tempo. A duração do esforço é mais de 2 minutos. Então, se você passa mais de 2 minutos em qualquer atividade, assim, de forma contínua, por exemplo, corridas de 5 a 10 quilômetros, maratonas, a gente já está utilizando de forma predominante. Por que de forma predominante? Porque tudo vai estar acontecendo no mesmo tempo. Então, por exemplo, para o meu olho piscar aqui agora, eu posso estar usando o sistema imediato. Para eu fazer qualquer outra função, eu estou fazendo anaeróbio. Então, está tudo ao mesmo tempo, só que tem um que vai estar mais predominante. Então, nesse caso aqui de atividades que duram mais de 2 minutos, o sistema oxidativo é o que está predominando. Então, a enzima, o local da enzima está no citossol e na mitocôndria, e o substrato está no citossol, no sangue, no fígado e no tecido adiposo. Já tem uma velocidade mais lenta, só que consegue ser uma atividade mais prolongada, e o substrato, o que vai dar energia, que vai permitir com que esse exercício continue, é o glicogênio que está no músculo, no fígado, a própria glicose, os lipídios e os aminoácidos. E tem a presença de oxigênio. E aí, até aqui, alguma dúvida? Não, Pro. Então, para a gente conseguir ter uma manutenção dessa demanda energética, o que acontece? Quando a gente começa qualquer atividade, qualquer uma, seja essa corrida de meia maratona, de maratona, que vai chegar a mais de 2 minutos, eu começo sempre com o sistema imediato, que é o sistema anaeróbio, que não tem a presença de oxigênio, passo para o sistema anaeróbio, que também não tem a presença de oxigênio, e depois eu chego no sistema oxidativo, o que vai ter uma relação que vai garantir que eu dure mais tempo nessa atividade, vai ser a intensidade. Ou seja, para uma corrida, por exemplo, qualquer pessoa que for correr, mesmo que seja uma pessoa destreinada, a gente sempre começa rápido, A gente tem aquele começo bem imediato. Eu não preciso pensar assim, vou correr e meu corpo ter que produzir energia. Não, já tem energia suficiente estocada aqui para eu começar uma corrida. Então eu corro bem rápido no início. Só que para eu conseguir durar muito tempo nessa corrida, eu vou precisar diminuir a intensidade. Aí eu já consigo correr um tempo mais. Ninguém consegue correr na mesma intensidade que começou durante muito tempo, Então, eu vou diminuindo a intensidade, aí vou correr aproximadamente uns 2 minutos. Para eu conseguir correr mais de 2 minutos, eu vou ter que baixar a intensidade novamente. Então, eu vou ter que correr mais devagar. E aí, nesse momento, o meu corpo já vai precisar utilizar o sistema oxidativo. Eu já vou precisar que o oxigênio faça seu papel aí para eu continuar a minha atividade. Então, após de 2 minutos de corrida, se vocês prestarem atenção, todo mundo sente um certo desconforto, que é justamente essa troca respiratória. Que é quando a gente sai do sistema anaeróbio para entrar no sistema aeróbio, ou no sistema oxidativo. Então, por mais que tenha uma predominância de um sistema de energia, como eu falei para vocês, todos eles vão acontecer no mesmo tempo. Como eu falei para vocês do tiro, na corrida, a gente vai utilizar primeiro o sistema imediato, porém, para eu piscar, para eu movimentar meu braço, ou qualquer outra coisa que esteja em repouso, eu estou usando o sistema oxidativo, que já tem um tempinho lá, que eu já aproveitei o oxigênio, enfim, ele já está sendo utilizado. A intensidade e a duração
vai fazer com que haja predomínio de um sistema ou de outro. Como eu falei pra vocês, isso aqui é só vocês terem sempre em mente essa questão aqui, ó. Que sempre que eu precisar aumentar o tempo de qualquer exercício que eu esteja fazendo, eu preciso diminuir a intensidade. Então, isso aí vai me dizendo qual é a predominância do sistema de energia que eu estou utilizando. A gente vai falar um pouquinho da adrenalina, que é um dos hormônios que estão presentes nos movimentos, né, nos exercícios, enfim. E toda vez que a gente inicia o exercício, o sistema nervoso central ele estimula a liberação desse hormônio, que é a adrenalina, que tem a função de regular todo o nosso organismo. Ele é conhecido também como hormônio da fuga ou da luta, né? Então é aquele hormônio que vai fazer com que todo o metabolismo fique pronto para ação. Então ele vai fornecer energia a todo momento para que a gente possa fazer qualquer coisa que a gente pretende. Então, se eu pretendo correr e eu comecei esse exercício, o sistema nervoso central já estimulou lá a liberação desse hormônio para que eu consiga fazer essa ação. Ou qualquer outra atividade que eu for precisar desenvolver, é justamente a adrenalina que faz com que esse metabolismo fique pronto para eu conseguir fazer. E aí, como é que a adrenalina e o glucagon vão atuar no fígado e no músculo esquelético? Quando a gente começa a atividade, é liberada a adrenalina de forma bem significativa e vai começar a estimular o catabolismo ou a degradação, né? Aquele momento onde a gente está gastando o estoque lá que a gente conseguiu construir no momento de pós-absorção, no momento de repouso. Aí lá no músculo, a adrenalina vai estimular que o glicogênio que está lá estocado seja quebrado para que a glicose que está lá entre no sistema e forneça energia. Então ele tem uma função importantíssima aqui, né, no músculo. Lá no fígado vai estimular, tanto no fígado quanto no músculo também, vai aumentar a glicogenólise, que é justamente a quebra do glicogênio. Então, sempre que vocês virem aqui lise, né, está relacionado com quebra. Então, eu vou precisar da glicose para fornecer energia para eu fazer essas atividades. Lembrem sempre que a glicose é a principal substrato energético, né? Primeiro eu vou utilizar o carboidrato como fonte de energia. Então, a adrenalina vai ter esse papel fundamental aqui durante o exercício. Vai estimular o aumento da glicólise no músculo, que é justamente essa utilização da glicose como fonte de energia. E no fígado, ele vai diminuir essa glicólise. Por quê? Porque não é um momento para utilizar do fígado, é um momento de utilizar do músculo, né? No fígado, ele vai estimular, assim como o glucagon, a quebra do glicogênio, para fornecer a glicose que vai cair na corrente sanguínea e ir até o músculo para ser utilizada como fornecimento de energia. Deixa eu ver se chegou. Escutei aqui. Pensei que tinha alguém querendo entrar. Então, só para recapitular aqui, para vocês entenderem melhor, né? Lá no músculo vai haver um aumento da glicólise, que é justamente a utilização da glicose como fonte de energia, e lá no fígado vai diminuir essa glicólise. Não vai quebrar agora, porque não precisa utilizar a que está no fígado. A do fígado vai ficar lá como reserva para ser utilizada depois. No fígado, assim como o glucagon, a quebra do glicogênio que vai acontecer, fornecendo a glicose que vai cair na corrente sanguínea e ir para o músculo para ser utilizada como fornecimento de energia. Durante o exercício, quais são os dois hormônios que vão estar mais lá em alta? A adrenalina e o glucagon, que estão relacionados com o catabolismo, que é para que o tecido muscular ele tenha energia suficiente para realizar qualquer atividade. Tranquilo até aqui? Eu fiz esse slide, gente, bem explicadinho aqui, ó, bem
Não botei nem desenho nem nada, botei mais texto corrido para vocês conseguirem estudar por aqui. Tá bem uma linguagem tranquila para quando vocês lerem, vocês entenderem. Posso continuar? Pode. Quais são os efeitos imediatos da adrenalina? Como efeitos imediatos fisiológicos, tem o aumento dos batimentos cardíacos. Ele consegue bombear sangue de maneira muito mais rápida para chegar de forma mais eficiente no tecido muscular. Por que eu estou aqui focando nisso? A gente está durante o exercício, né? Qual é? O que é que a gente está mais utilizando? O músculo, né? Então a gente consegue aumentar a pressão arterial com essa adrenalina e também a dilatação das vias respiratórias. Então a gente consegue fazer com que a entrada de oxigênio seja mais efetiva. Em relação aos efeitos imediatos metabólicos, estão relacionados ao aumento da quebra do glicogênio, justamente para fornecer a glicose que vai ser utilizada, e diminui a síntese de glicogênio, porque o momento aqui agora é de utilização da energia, né? Não é anabolismo agora, a gente está falando de catabolismo, a gente está falando do momento do exercício em si, do gasto. E aí vai aumentar também a gliconeogênese, que é a síntese da glicose por outros substratos que não sejam o carboidrato, que vai ser, por exemplo, a gordura e a proteína. É o que acontece quando a pessoa restringe carboidrato. Se a gente precisa utilizar a glicose como fonte de energia e eu não estou comendo da alimentação, então meu corpo vai ter que fazer a gliconeogênese. Eu vou ter que pegar lá o substrato, seja da proteína, né, os aminoácidos, os ácidos graxos, para eu conseguir gerar essa energia que meu corpo precisa. Como efeitos metabólicos também vai ter aqui o aumento da glicólise, que é a quebra da glicose, e aumenta também a quebra dos ácidos graxos, seria a quebra das gorduras. Aumenta a secreção do glucagon pelas células alfa do pâncreas e diminui a secreção de insulina pelas células beta do pâncreas. A insulina é um hormônio do anabolismo. Então, como a gente está falando aqui de gasto, está falando de quebra, a gente está relacionado com o catabolismo, certo? Então, um aumento de utilização. Por isso vocês estão vendo aqui sempre, ó, quebra, lise aqui, ó, quebra da glicose, quebra dos ácidos graxos. Eu estou utilizando os substratos que tem lá, que eu ingeri na alimentação, que eu construí no momento de repouso. Estou gastando agora, estou quebrando para ter energia durante esse exercício. Como eu falei, a insulina ele é um hormônio anabólico, então ele está muito relacionado com a síntese de gorduras e de aminoácidos. O glucagon é o hormônio do catabolismo, então durante o exercício tudo vai estar voltado para o catabolismo. Durante o exercício a gente não faz anabolismo, certo? A gente não cresce. Por isso que vocês vão ouvir, ó, durante o exercício eu não hipertrofio. Eu sei que eu faço musculação para hipertrofiar, mas nesse momento eu não estou construindo músculo, eu estou degradando as minhas reservas lá. Aí eu vou fazer a ingestão depois, e aí esse controle vai fazer com que eu tenha esse resultado que eu espero. Em relação à produção de energia, aqui mais especificamente do sistema ATP-CP, é aquele sistema imediato, fornece energia imediata a partir dos 5 segundos de atividade, com duração até 30 segundos no máximo. E é justamente quando é transformado em ADP, a creatina fosfato vai fazer a ressíntese da molécula de ATP. Então, eu tô lá, tirou uma molécula, né, gerou o ADP e depois eu formo de novo o ATP, porque a creatina fosfato vai fazer essa ressíntese da molécula de ATP. Então vai ser um ciclo, né? Eu gero ADP e gero ATP. É esse mecanismo o tempo todo no nosso corpo. Já o sistema anaeróbio, ele tem um predomínio maior de 10, 30 a 2 minutos, então vai de 10 segundos até 2 minutos.
O local que acontece a reação é no citosol da célula. Nesse momento, há a degradação da glicose. Então, o principal substrato energético aqui é a glicose, dos carboidratos que a gente ingere na alimentação. E aí gera o ATP para oferecer como fonte energética. No sistema anaeróbio, vocês vão precisar entender ou relembrar, não sei se vocês lembram, se já viram, essas nomenclaturas aqui que a gente vai trabalhar durante todo esse processo aqui dessa aula e de outras também de nutrição esportiva. A glicólise é nada mais que a degradação da glicose, tanto do sistema anaeróbio ou do aeróbio. A glicogênese é o processo pelo qual o glicogênio é sintetizado por glicose, podendo ser estocado no músculo e no fígado. Então, esse momento aqui, ó, glicogênese, é o momento de síntese, é o momento onde a gente está estocando. Não é de quebra, não. Gênese aqui, formação. A glicogenólise é o processo pelo qual o glicogênio vai ser degradado em glicose 1-fosfato para ser utilizado no músculo, por exemplo. E a gliconeogênese é a formação de glicose por outros substratos. Então, por exemplo, fosfatos, aminoácido, lactato, piruvato, enfim. Eu utilizo qualquer outro substrato que não seja a glicose para eu gerar energia, certo? Lembre sempre que lise vai estar relacionado com quebra e gênese está relacionado com formação, com síntese. Os carboidratos, vindo através da dieta ou das reservas energéticas, vão fornecer a glicose que serão utilizadas formando piruvato. A principal função da glicólise vai ser a quebra da glicose em piruvato. Aqui, já lá na via glicolítica, no metabolismo energético, que a gente espera, né, o processo lá é justamente para fornecer piruvato. Sem a utilização de oxigênio nessa via lá glicolítica, o piruvato ele é convertido em lactato. Quando é convertido em lactato, há a formação dos íons H+. Essa formação dos íons H+, está relacionada com a queda do pH sanguíneo. Quando há essa queda do pH, há uma inibição da enzima fosfofrutoquinase, que é justamente uma das primeiras enzimas da via glicolítica e é o que pode levar à fadiga. Então, durante o exercício, quando não tem a utilização lá de oxigênio, para que eu não tenha a fadiga, para que eu não pare o exercício, né, e eu não tenha qualquer prejuízo relacionado tanto à saúde quanto lá à prova, eu preciso diminuir a intensidade. Como eu falei para vocês, para eu conseguir passar muito tempo na atividade, eu vou precisar diminuir a intensidade e trocar de sistema energético, né, a predominância desse sistema energético. Então, se eu não tenho a utilização de oxigênio aqui, tudo isso pode levar à fadiga. Para que não tenha a fadiga, eu preciso diminuir a intensidade. No sistema oxidativo, já utilizando o oxigênio, o piruvato ele não vai ser convertido em lactato. Ele vai ser convertido em acetil-CoA. E aí vai entrar lá no ciclo de Krebs. E os ácidos graxos também vão fornecer acetil-CoA através da beta-oxidação. No tecido adiposo ou a gordura circulante vai ser transportada para o tecido muscular. A gordura também vai sofrer essa reação da beta-oxidação e aí o produto final vai ser a acetil-CoA. No sistema oxidativo, tanto o carboidrato quanto a gordura, eles vão fornecer a energia de maneira eficiente. Então isso aqui, gente, tem todo um processo lá, né, do metabolismo de energia, dessa via glicolítica, enfim. O que eu quero que vocês lembrem é que se eu não tenho oxigênio e esse piruvato, porque tudo vai ser a função da glicólise, né, de lá da quebra para utilizar o que a gente ingeriu como forma de energia, a função vai ser gerar o piruvato, né, através da quebra da glicose. Se eu não utilizo o oxigênio,
esse piruvato ele vai ser convertido em lactato, vai formar esse IOH+, vai ter a queda do pH sanguíneo, vai inibir as primeiras enzimas que são principais lá na via glicolítica, e aí vai haver a fadiga, e a gente não quer que haja fadiga. Então eu preciso diminuir a intensidade. Ao diminuir a intensidade, entro no sistema de utilização de oxigênio, que é o sistema oxidativo. Ao invés do piruvato ser convertido em lactato, vai ser convertido a acetil-CoA, vai entrar para o ciclo de Krebs, para as reações lá, e vai fornecer acetil-CoA também através da beta-oxidação, através das gorduras. Então, nesse momento aqui, nesse sistema oxidativo, tanto o carboidrato quanto a gordura vão fornecer energia de maneira eficiente. Então, é por isso que nesse momento aqui a gente consegue, nessas atividades, a gente consegue gastar mais os estoques de energia ou de gordura que as pessoas mais querem, né, nesse emagrecimento. Até aí tudo bem? Tranquilo? Sim, tranquilo mesmo. Certo. E aí quais seriam as funções do carboidrato no exercício? Primeiro, gerar energia, né? O carboidrato é a principal fonte de energia que a gente tem. A gente consegue preservar as proteínas. Também tem a função de ser ativador metabólico e é o principal combustível do sistema nervoso central. O nosso cérebro, ele se alimenta de carboidrato. Ele funciona a partir do carboidrato. Por isso que a gente não pode cortar. E aí eu tenho aqui essa imagem, né? O único corte de carboidrato que é permitido é esse aí. A gente pega papel e corta o que tem de carboidrato, enfim, né? Quando a gente fala em exercício físico, gente, de forma alguma cortar carboidrato, né? A gente diminui, a gente faz aí as alterações que sejam necessárias, mas não. Dieta low carb com exercício físico não funciona, porque principal substrato energético, principal fonte energética é o carboidrato. Então, em hipótese alguma, a gente deve fazer esse corte. A intensidade do exercício. Algumas adaptações vão depender da intensidade da sobrecarga. A frequência cardíaca vai indicar a quantidade de vezes que o coração bate por minuto e o seu valor normal em adulto vai variar entre 60 a 100 batimentos por minuto. Porém, pode variar com a idade, se a pessoa faz alguma atividade física ou se possui alguma doença cardíaca. A frequência cardíaca a gente pode fazer aqui no pulso mesmo ou no frequencímetro, que é justamente contar os batimentos por 10 segundos e multiplicar por 6. E a gente consegue encontrar esses batimentos por minuto. Então, qualquer pessoa pode fazer com os próprios dedos e o pulso, para saber quantos batimentos por minuto ele tem. E aí a gente tem aqui a velocidade do consumo máximo de oxigênio, ou VO2 máximo. Vocês sempre vão ver muito isso aqui em nutrição esportiva, ó. É a capacidade do meu corpo de utilizar o oxigênio como fonte de energia. É utilizado para aferir o limiar individual para o exercício e a intensidade do mesmo. Então, aqui como é que fala? Esqueci. O conceito. Nível máximo de oxigênio que o organismo consegue utilizar para conseguir ressintetizar o ATP quando submetido a um esforço intenso. E é o que a gente falou lá, né? Daqueles litros de oxigênio que a gente consome durante a atividade física por minuto. Então, se eu faço atividades leves até 50%, se eu utilizo aqui, eu consigo utilizar até 50% do meu VO2 máximo, eu posso fazer uma atividade leve. Se eu vou, minha capacidade vai aqui, o nível máximo vai de 55 a 70, né? A utilização desse oxigênio já varia um pouco mais. Eu posso fazer atividades mais moderadas. E se for maior que 75% do VO2 máximo, já é uma atividade intensa. A gente tem a zona-alvo. Do ponto de vista prático, a zona-alvo de segurança do esforço aeróbio foi estabelecida nessa faixa
entre 70% a 80% da frequência cardíaca máxima, o que vai equivaler a 58% a 78% do VO2 máximo. Que aí sim, André me xingou toda. Eu faço aqui esse cálculozinho para saber qual é a minha frequência máxima de segurança. Ou seja, o valor que der aqui, eu vou saber se eu consigo fazer, né, de forma eficiente, de forma segura, atividades leves, moderadas ou intensas. Então, vamos lá. Como é que faz isso? A frequência cardíaca máxima, isso aqui é regra fixa, o valor de 220 menos a idade. Então, a frequência cardíaca vai ser aproximadamente a porcentagem do VO2 máximo mais 10%. Aqui tem um exemplo de uma pessoa de 40 anos. A frequência cardíaca vai ser 220 menos os 40, que é a idade, ou seja, 180 batimentos por minuto. A zona alvo dela vai ser, eu vou multiplicar, já que a gente sabe, né, segundo aqui, ó, que a frequência de segurança máxima foi estabelecida aqui entre 70% a 80%, eu vou pegar esse valor que eu consegui da fórmula aqui dos meus batimentos por minuto, multiplicar por 70 e por 85 para saber até quanto na atividade esses batimentos cardíacos eles podem ir. Então eu multipliquei 180 vezes 70, deu 126 batimentos por minuto, e por 85, que é o máximo aqui, é 153 batimentos por minuto. Então a zona alvo vai ser entre 126 batimentos por minuto, que vai equivaler a 70%, e a 153 vai estar equivalente a 85%. Então, o que é que isso quer dizer? Que eu tô lá fazendo atividade física, eu não posso ultrapassar isso aqui, ó, meus batimentos por minuto de 153, porque pode ser que aconteça algum prejuízo na minha saúde. Então, a zona alvo para iniciante sempre vai ser entre 50 a 60. Comecei a fazer atividade hoje, sou sedentária. Qual é a zona alvo, né? Qual é a minha segurança de batimentos por minuto? Isso aqui é muito bom a gente utilizar com idoso, com pessoas mais velhas ou que tem algum problema cardíaco. Na verdade, quem utiliza mais isso aqui são os profissionais de educação física, mas de qualquer forma a gente também precisa saber, né? Então, comecei hoje, eu vou fazer aqui, ó, essa conta dos batimentos por minuto e vou multiplicar vezes 50 e vezes 60 para saber qual é o meu limite aqui de batimento por minuto. Tranquilo até aí? Explica de novo aí, não entendi não essa conta. Do início, daqui? Isso. Ó, a gente pode saber, todo mundo já viu alguém medir, né, os batimentos por minuto aqui no pulso mesmo. A gente saber se o coração tá batendo mais do que o que devia para aquele momento ali, se é a nível de segurança, ou se tá baixo demais esses batimentos cardíacos, certo? Então, a segurança máxima vai entre 70% a 80% da frequência cardíaca máxima. E aí a gente precisa fazer um cálculo que para eu saber qual é a minha frequência máxima. Eu vou pegar 220 e diminuir da idade. Esse 220 vai ser sempre padrão, é fixo da fórmula, vai variar só aqui o valor da idade. Vou pegar 220 menos, nesse exemplo aqui, os 40 anos. Deu 180 batimentos por minuto. Eu sei que a segurança máxima do exercício, né, do VO2 máximo vai ser aqui entre 70 a 85. Vou pegar esse 180, multiplicar por 70 e depois vou multiplicar por 85. Então eu tenho uma faixa aqui de segurança de batimentos por minuto durante o exercício de 126 batimentos por minuto a 153. Ou seja, se passa aqui, eu estou lá fazendo atividade física e passa de 153 ou está bem abaixo de 126, isso pode causar algum problema para mim. Ou eu posso, sei lá, ter um infarto, eu posso cair do nada. Está relacionado com o coração, então problemas relacionados a isso, né? Ou a pressão que baixou demais, enfim. Então eu tenho uma zona alvo aqui de segurança da atividade física
de 126 a 153, que equivale a esses 70 a 85%. Então, se eu, por exemplo, se eu tiver aqui essa zona alvo de segurança de 70 a 85, está relacionada aqui com atividade de moderada a intensa. São atividades que demandam mais energia, né? Atividades mais intensas mesmo, de forma geral. Agora, se eu sou iniciante, eu tenho que começar de forma que a minha zona-alvo fique entre 50% a 60%. Então, ao invés de eu multiplicar meus batimentos cardíacos, que foi só dessa subtração aqui, eu vou multiplicar por 50 e por 60 para saber qual é a segurança aqui dos meus batimentos cardíacos durante a atividade. Clareou mais? Sim, agora entendi. E aí, gente, se for, por exemplo, aqui, ó, em torno de 50, 60, são atividades mais moderadas mesmo. Agora, se for abaixo de 50 ou 50 e pouco, assim, são atividades mais leves. Isso aqui, quem vai fazer mais são os educadores físicos, profissionais de educação física, não é que é o termo certo. Mas é bom vocês saberem. É interessante até pra quem treina, pra quem faz esses exercícios. Ô, gente, eu fiquei confusa. Todos os alunos que eram no terceiro semestre saíram, foi? Foi, Pro. Então ficou só o quarto do semestre passado, né? No caso, só ficou nós. E eu acho que tem 2 alunos novos. São o pessoal de Nova Fátima, né? Ficou legal, né? Porque vocês, pelo menos, já estão mais adiantados. Os meninos iam ficar muito confusos. Isso aqui não é assunto para terceiro semestre ainda, não. Então, pronto. Posso pegar mais pesado agora. E aí? Posso passar? Pode. Pronto. As atividades prolongadas, elas precisam ter uma intensidade muito menor, né? Quais são os sistemas energéticos que são utilizados? Os sistemas aeróbios, né? Que já tá utilizando oxigênio. Além da glicose, vai utilizar também como substrato energético os ácidos graxos e os aminoácidos. E aí a utilização dessa glicose vai ser lá no citoplasma e na mitocôndria, o local de ação. Essas atividades prolongadas estão relacionadas com a maior liberação de glicose pelo fígado, principalmente para o sistema nervoso central, e os estoques hepáticos de glicose eles ficam limitados. Então é nesse momento que faz a gliconeogênese. O carboidrato e o desempenho. Se o consumo ele for adequado, vai ter um risco muito menor de fadiga crônica associada à depressão crônica do glicogênio muscular. Então, se eu tenho certeza que o meu atleta, que o meu cliente, meu paciente, ele ingeriu a quantidade correta de carboidrato, eu tenho uma segurança. Então, durante o exercício, muito provavelmente ele não vai ter uma fadiga, ele não vai ter que parar o movimento porque depletou lá o glicogênio no músculo de forma assim, exorbitante, e a reserva lá do fígado também tá pouca. Então, por isso que eu disse pra vocês, gente, imprescindível oferecer carboidrato na quantidade correta. Não restringir carboidrato de atleta nem de ninguém. Principal fonte energética nossa. Os movimentos repetitivos e exaustivos estão relacionados lá, né, com endurance. Se eu sei que a atividade que o meu atleta ele desenvolve são atividades de endurance, que ele precisa de um tempo muito grande e eu não oferto a quantidade de carboidrato que ele precisa, ele pode ter um risco de fadiga também, né? Então é um sinal claro de consumo intenso de glicogênio nessas atividades, que tem esses movimentos mais exaustivos. E o atleta com dificuldade de manter a intensidade normal do exercício, ele vai poder ter uma perda de peso. Muitas vezes a gente não quer que ele perca esse peso. Em relação às recomendações de carboidrato, prestem atenção, vai variar muito de acordo com o exercício físico que ele está fazendo, né? Mas uma média de mais ou menos 6 a 10 gramas por quilograma de peso ao dia para os atletas que participam de atividades intensas, né? Que são aquelas atividades acima de 70% do VO2 máximo.
Ou seja, aquelas atividades que duram várias horas todos os dias. Então, 4 horas de treino. A gente vai utilizar essa recomendação aí. Atletas que treinam por 1 hora ou menos, aí a gente só precisa utilizar 6 gramas por quilograma de peso. Atleta de endurance, a gente pode ofertar o carboidrato de 60% a 70% e aí reduz as gorduras para 25%. Esses atletas que... Oi. Nesse caso, a gente vai fazer o peso vezes 6. Isso. Sempre que vocês virem assim, ó, 6 gramas por quilograma de peso, vai multiplicar 6 pela quantidade de peso da pessoa, né? A quantidade de quilos. Os atletas que treinam mais de 4 horas, normalmente vai ser ofertado ali em torno de 600 gramas de carboidrato por dia. Pode ser mais ou menos, aqui dependendo do peso da pessoa, né? A gente vai sempre multiplicar pelo peso. Aqui tem essas recomendações pelo Instituto Australiano de Esportes. Eu fui atualizar esse slide aqui e pense que não tem muito assim, não tem muita variação da recomendação de carboidrato, não atualiza muito. Então você sempre tem que ver em relação a, eu acho que até tem uns artigos massa que eu separei pra vocês pra gente discutir, que é bem interessante. A gente sempre vai ver qual é a situação de treinamento que tá. Então, por exemplo, treinamento com duração igual ou menor a 60 a 90 minutos por dia. São atividades que têm mais uma intensidade mais baixa. Aí eu posso utilizar aqui 5 a 7 gramas por quilograma de peso. Então já é basicamente esse daqui, ó. Vai variar e você vai ver de acordo com a composição corporal, de acordo com a intensidade do exercício. Isso vai ficar muito a critério de vocês. Os treinamentos que têm uma duração maior que 90 a 120 minutos por dia, aí a gente já utiliza esse parâmetro aqui de 7 a 10 gramas por quilo de peso. Quando o treinamento for muito intenso ou prolongado, entre 6 a 8 horas por dia, aí a gente utiliza de 10 a 12 gramas por quilograma de peso. Então sempre, como a gente não decora como a gente não trabalha, né, diretamente com o atleta, então a gente acaba não gravando essas recomendações. Então tem que deixar sempre disponível, fácil, para ir pesquisar, né, na hora de fazer o cálculo. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem as recomendações de carboidrato antes do exercício, durante e depois. Durante nem sempre, não é via de regra, mas às vezes a gente precisa ofertar durante também. Se for uma refeição, que é 3 a 4 horas antes do exercício, for o horário que a pessoa for se alimentar, né? A gente chama de refeição porque é entre 3 a 4 horas. Aí a gente pode ofertar de 4 a 5 gramas por quilo de peso de carboidrato, ou vai ser 200 a 300 mais ou menos gramas de carboidrato. Então nessa refeição aqui, por exemplo, eu vou treinar de manhã, eu vou treinar meio-dia. Eu vou corrigir o exemplo, fica melhor. Eu vou treinar 4 horas da tarde. A minha última refeição, né, a última coisa que eu comi foi o almoço. Então, nesse almoço, eu preciso ter uma oferta aqui de 4 a 5 gramas de carboidrato por quilo de peso. Ou vai estar lá equivalente a 200 a 300. E a gente vai preconizar de acordo com cada atleta, de acordo com... Lembrando que a gente tem que levar em consideração o volume também e qual a atividade física, porque... Se eu, por exemplo, boto muito alimento, muito volume e ele vai fazer o exercício, talvez ele tenha alguma indisposição, porque o estômago está muito cheio, então tem alterações gastrointestinais que vão atrapalhar. Então a gente vai sempre olhar o que é mais viável. Se for 1 hora antes, a gente deve dar preferência aos repositores energéticos líquidos e aí já oferta uma quantidade menor de carboidrato, de 1 a 2 gramas por quilo de peso. E se for imediatamente antes, aí a gente vai ter que ofertar bem menos, ó, por exemplo, 15 minutos antes da atividade. Oferta de 50 a 60 gramas para que não atrapalhe, para que não tenha alteração gástrica e ele não consiga fazer de forma excelente, com excelência, né, a sua atividade. Como eu falei para vocês,
essas refeições aqui pré-treinos, ela não vai ser responsável pelo substrato na hora do exercício. Ele vai estar lá garantindo que se você precisar dessa energia, ela está estocada, certo? É a mesma coisa que, deixa eu comer aqui uma banana que é para poder ter energia para fazer esse treino. Não, o que eu vou utilizar para fazer esse treino vai ser o que eu já tinha guardado. E esse aqui eu vou fazer o quê? No estoque, certo? Se o treino é pela manhã, a refeição principal vai ser a refeição da noite. Vai ser justamente a que eu vou guardar esse substrato energético lá no fígado, lá no músculo, para eu utilizar no dia seguinte. Então, Yandra, eu só consigo fazer, eu não consigo comer de manhã cedo e eu treino. Então, capricha na refeição anterior, né, da noite anterior, a última refeição do dia. Tem gente que fica, não sei como é que eu vou fazer, porque é obrigado a comer antes do treino e eu não consigo comer nada de manhã. Não é obrigado. É claro que as coisas são muito individuais. Tem gente que não consegue de forma alguma. Eu mesmo, se eu for treinar de manhã sem comer nada, lá mesmo eu caio. Outras pessoas não, já conseguem tranquilamente. Então é muito individual e a gente vai preconizando aí de acordo com cada caso. E se a gente restringe o carboidrato, a reserva de glicogênio ela fica prejudicada. A performance fica prejudicada. Então o carboidrato ele é indispensável na alimentação. Ele é indispensável na performance. Aqui, essa outra recomendação tá em inglês, mas basicamente, eu nem vou ler para vocês agora. Basicamente a outra. Essa aqui já é mais atualizada. Aqui tá sempre em relação à quantidade de horas, ó. Normalmente, os atletas a gente oferta por dia de 6 a 10 gramas, nada diferente do que a gente já falou, só que aqui são atividades bem intensas, né? A gente não vai botar numa atividade leve, entupir a pessoa de carboidrato assim. E quando você vai fazer a distribuição de macro, vai dar uma quantidade exorbitante de carboidrato pra gente ofertar. Então, por isso que muitas vezes é necessário utilizar de suplementação. Aí aqui, para atividades entre 3 a 4 horas por dia, de 30 a 60 minutos por dia, 3 a 4 horas por semana. Isso aqui é em inglês. Mas aí aqui do lado tem, isso aqui é bom vocês andarem com o tradutorzinho do Google. 3 a 5 gramas por dia. A atividade de 2 a 3 horas, 5 a 8. Enfim, não é muito diferente da outra que eu mostrei não pra vocês. Aí aqui tem as atividades moderadas. Exercícios programados de 5 a 7 gramas por dia. Atividade de endurance, 6 a 10. Então, vocês vão sempre se basear assim. É uma atividade muito intensa, eu vou ofertar mais carboidrato por quilo de peso, né? Se é uma atividade mais moderada, eu fico lá no intermediário. É uma atividade leve, oferto bem menos. A gente usa do bom senso nessas horas. Aí aqui é pré-evento. 200 a 300 gramas de carboidrato 3 a 4 horas antes. Nada também diferente da outra. Por isso que eu falei pra vocês que não atualiza muito. Isso aqui normalmente mantém. Exercícios maiores que 60 minutos. 0,7 gramas por quilograma de peso. Vocês vão sempre multiplicando. Aqui atividades maior que 1 hora. 30 a 60 por grama por hora. Então, vai sempre fazendo aí de acordo com os casos. É bem interessante esse, apesar de ser em inglês. Tá bem detalhado aqui. Então, quando vocês forem fazer qualquer caso clínico, qualquer paciente que vocês forem atender, pode se basear nessa recomendação da ACM, que é a Associação da América, lá do College of Sport. Aí aqui a gente tem a relação dos carboidratos complexos versus os carboidratos simples. Como é que a gente vai ter uma noção do que oferecer aqui em relação ao tipo de carboidrato? Carboidrato de menor índice glicêmico, ele fornece energia de forma mais equilibrada e constante. O índice glicêmico vai depender se o alimento é sólido ou líquido e depende também do conteúdo de fibras, de proteína e de gordura. Quanto maior o índice glicêmico, maior e mais rápida a captação de glicose celular no momento do exercício e também no momento de recuperação. Então, quando os alimentos eles têm um índice glicêmico menor, significa que essa glicose ela é captada mais lentamente.
né? Ela vai de forma mais não é de forma constante, de forma mais equilibrada, vai aos poucos. Quando é de alto índice glicêmico, ele dá aquele pico, né? Ele sobe de vez, só que ele cai de vez também. Como aqui diz que o índice glicêmico ele vai depender se é sólido ou líquido, ou se tem fibra, proteína ou não, isso está muito relacionado com, por exemplo, eu tenho um alimento que é de alto índice glicêmico, só que eu quero ofertar para uma pessoa que, por exemplo, tem diabetes. E essa glicose ele tem que ser captada de forma mais lenta, mais moderada. Eu acrescento ou proteína, ou fibra, ou uma fonte de gordura a ele, para que esse índice glicêmico ele não suba no nosso organismo tão rápido. Mas assim, o que é que a gente tem que ter noção em relação ao exercício? Eu vou perguntar. Vocês acham que, como pré-exercício, eu preciso ofertar alimentos, carboidratos de alto índice glicêmico ou de baixo índice glicêmico? De acordo com o que eu falei aqui, ó, que quando ele tem menor índice glicêmico, ele fornece energia de maneira mais equilibrada e constante. Deu para entender a pergunta? Deu, pro. E aí, o que é que vocês acham? Eu acho que é baixo índice glicêmico. Baixo índice? Também acho que é baixo. Baixo. Para ver. Então, esse índice glicêmico, ele é a velocidade que o nosso corpo ele digere e absorve o carboidrato da alimentação, né? Quando aumenta a glicemia rapidamente, o pâncreas ele vai precisar liberar mais insulina. Quando cai a glicemia, o organismo vai pedir carboidrato. Isso gera um ciclo, gente. Antes de eu dar a resposta para vocês, isso aqui é muito interessante de falar. Por que que a pessoa fica com a resistência à insulina? Por que fica diabético? Porque vai virando um ciclo vicioso. Eu comi algo com alto índice glicêmico e isso seja para pessoas saudáveis também, né? Para qualquer caso. Até em relação às pessoas que para estudar tem que estar ali sempre com algo para comer, para gerar energia rápida. Vai virando um ciclo. Quando eu como algo que tem um índice glicêmico alto, minha glicemia vai aumentar de forma rápida também. E aí o pâncreas vai fazer o quê? Preciso liberar insulina que é para baixar essa glicemia. Assim que essa glicemia ela cai, o organismo vai pedir carboidrato de novo. Então imagine aí, o corpo ficar todo o tempo trabalhando nisso, no sobe e desce, gera essa resistência à insulina, né? Então, em relação do que é mais interessante para o exercício, o desempenho ele vai ser maior quando é utilizado carboidrato de índice glicêmico intermediário, vamos dizer assim. Ou, dependendo do horário também, pode ser que tenha um alto índice glicêmico para determinadas atividades de alto impacto, de alta potência. Talvez seja necessário também uma ingestão de alto índice glicêmico. Então vai ser muito relevante. Vai depender do qual é o tipo de exercício, dependendo do momento que a gente vai fazer essa ingestão de alto índice glicêmico ou não. Mas de forma geral, não é bom a gente utilizar sempre, de forma contínua, e ainda mais para que gere esse ciclo vicioso, os alimentos com alto índice glicêmico. O desempenho vai ser sempre maior quando se é utilizado carboidrato de índice glicêmico menor. Ou não. Ficou confuso para vocês, mas assim, depende do momento, depende do exercício, depende do horário, enfim. O que a gente só não pode, de forma geral, ficar ingerindo sempre de alto índice glicêmico para não gerar esse ciclo vicioso, certo? Então, tanto é bom o índice glicêmico alto quanto baixo ou intermediário. Sempre vai ser melhor o intermediário. Como é isso, Andra? Deixa eu colocar aqui uma fibra, deixa eu colocar uma gordura, uma proteína, mas assim, vai depender também, claro, do exercício, do horário que eu vou oferecer, porque fibra, proteína, coisa de lenta digestão, muitas vezes atrapalha os exercícios.
Então não é, na verdade, nutrição não é receita de bolo, não é via de regra. Então a gente vai sempre adaptar para o que vier de forma mais detalhada, destrinchada pra gente. É procurar para ver o que é mais interessante. Ficou tranquilo até aí? Deu pra entender? Esse assunto é grande. Estão gostando? Fala aí, me dá uma agonia de vocês calada, dá vontade de pegar assim e sacudir. O Sally tá absorvendo ainda a prova. Ó, eu vi aqui uma pergunta em relação Gostando é ao... uma palavra muito forte. É o quê? Gostar é uma palavra muito forte. Você tá aí com o seu negócio com nutrição esportiva, abra seu coração pra nutrição esportiva. Viu? Abra. Porque você já veio aí com esse negócio. Ai, ai. Cansou. Em relação aqui ao horário, qual é o mais indicado? Depende, vai depender, como eu falei, do tipo de exercício. Né? Mas, por exemplo, um rápido aqui. 15 minutos antes. 15 minutos antes, talvez seja melhor a gente botar um alto índice glicêmico. Por exemplo, um pão, uma tapioca, certo? Agora, se for mais passado, aí eu posso colocar um pão associado com algum queijo, algum frango desfiado. A gente vai, isso é vivência, na verdade, né? Adaptação. Mas deu pra ficar claro? Marcleide. Eu volto aqui. As formas de carboidrato. A gente tem carboidrato de forma líquida e sólida. Quando a gente está falando de corridas e exercícios aquáticos, os alimentos sólidos vai ser sempre desaconselhável, porque o trabalho de digestão ele fica reduzido. Então pode ser que tenha algum desconforto, né? Isso aqui vai atrapalhar essa prova, esse treino. Então sempre que a gente tiver falando de corridas, exercícios aquáticos, é sempre melhor trabalhar com carboidrato na forma líquida. A densidade calórica elevada acaba havendo um retardo maior do esvaziamento gástrico. Em relação a ciclismo, alimentos sólidos, a gente já pode ofertar esses carboidratos de forma sólida, porque utiliza uma quantidade menor dos grupos musculares, então não atrapalha tanto. Já os líquidos contendo carboidratos vai ser sempre uma boa oportunidade para hidratar. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque tanto antes quanto durante a prova, o exercício, o treino, muitas vezes precisa suplementar, né? Então, além de garantir substrato energético para conseguir concluir a prova, a gente também consegue levar para hidratação. Isso aqui tá um pouco resumido, mas sempre que vocês forem fazer caso clínico ou atender atividades específicas, sempre procurem artigos a respeito disso, explorem ao máximo, porque vai estar lá a recomendação ideal de carboidrato para determinado exercício. E André, por que tu não botou aqui? Porque existem muitos exercícios, né? Então não tem como a gente destrinchar tudo. E muitas vezes a gente tem que ir procurar mesmo, né? Até hoje eu vou procurar artigo para coisas novas, enfim. Faz parte da nutrição e de todas as profissões. A gente sempre vai ter que buscar mais. Por exemplo aqui, 45 minutos de aula de spin mais 45 minutos de power jump, né? Que é aquele... Esqueci até o nome agora. Que pula. Cama elástica, mas não é cama elástica. Que tem na academia. 35 minutos de musculação mais uma hora de esteira. Ou uma hora de corrida mais 30 minutos de natação. Para essas situações aqui, o ideal seria uma suplementação de carboidrato da fonte alimentar mesmo. Então, com o próprio alimento, eu garanto a quantidade energética suficiente para concluir o exercício. Mais determinadas atividades vai ser preciso a gente utilizar fontes de suplemento de carboidrato como carboidrato em gel, enfim. Vocês vão visualizar isso melhor quando eu pedir para vocês visitarem a loja de suplemento, que eu estou ansiosa por esse momento.
Porque fica melhor de visualizar e entender o que foi falado aqui em aula, principalmente porque não é algo que a gente tem muita vivência. O consumo antes do exercício. Sempre uma refeição rica em carboidrato, 4 horas antes do exercício, vai aumentar o aporte de glicogênio tanto no fígado quanto no músculo, né? O glicogênio muscular vai restaurar o glicogênio hepático, assegurar a hidratação do atleta, prevenir a fome e o desconforto gastrointestinal e aumentar os alimentos, e utilizar os alimentos de hábito dos atletas. Sempre em refeições, a gente vai preconizar isso aqui. Refeições que eu digo é porque são 4 horas antes, né? Então a gente pode usar essa nomenclatura. Exercícios pela manhã e em jejum, a gente vai ter uma redução dos estoques de glicogênio em 80%, então vai acabar estimulando a gliconeogênese e aí causa a cetose. Isso aqui é muito comum em gente que faz dieta low carb, né, que corta mesmo os carboidratos, aí fica com aquele hálito com gosto de cetona mesmo, mas um mau hálito, digamos assim. E aí vai haver aqui o estímulo da gliconeogênese, que é procurar outras fontes de substratos lá para poder gerar energia. Isso aqui pode levar a um prejuízo no desempenho. Então, se eu sei que o exercício é pela manhã em jejum, eu vou precisar fazer o quê? Oferecer uma refeição no dia anterior, né, com aporte de energético necessário para que evite esse prejuízo no desempenho. Durante o exercício, os estoques preexistentes de glicogênio e gordura vão ser utilizados. E aí, refeições antes do treino podem fornecer energia por mais de 1 hora de exercício. Ou seja, me alimentei lá antes do treino, tenho certeza que eu vou estar abastecida, porque eu vou gastar lá o que já estou utilizando e tenho reserva para se eu precisar. Então, pelo menos mais de 1 hora aí eu consigo fazer o exercício normal. Porém, se passa de 1 hora, as concentrações de glicogênio vão ficando mais reduzidas lá no músculo. E aí, talvez seja necessário a gente entrar com as bebidas hidroeletrolíticas, que vai entre 150 a 300 ml, com 4 a 8% de carboidrato a cada 15 a 20 minutos. Isso aqui equivale a 30 a 60 gramas de carboidrato por hora, de moderado índice glicêmico. Então, ó, aqui já está deixando detalhado para vocês essas bebidas hidroeletrolíticas. Que bebida, Yandra? Você foi lá na loja de suplemento, vai olhar lá o rótulo, se essa bebida tem de 4 a 8% de carboidrato e vai indicar, isso no caso de você mesmo utilizar, né? Se for para prescrever, vai prescrever dessa forma. E aí a cada 15 a 20 minutos ele vai se hidratando com essa bebida. Então, ao invés de beber água, ele vai beber essa solução aqui e vai garantir esse aporte energético suficiente para que ele não tenha fadiga, para que ele tenha uma boa performance. E as bebidas devem ter de 4 a 8 gramas de carboidrato para cada 100 ml com maltodextrina. Isso aqui também, rótulo, observar direitinho qual o suplemento que a gente está indicando. E aí a gente vai ver isso melhor em aula de suplementação. Então, só é necessário suplementar atividades acima de 1 hora de duração. Se é um treino leve lá de até 1 hora só, não precisa utilizar nada de suplemento. E o ideal vai ser sempre a mistura da glicose mais frutose, dependendo da intensidade e duração do exercício. Durante ou após o exercício, a gente vai precisar repor o glicogênio hepático e muscular, os fluidos e eletrólitos que foram perdidos durante a atividade através do suor. E aí a gente vai precisar fazer essa reposição imediata. E vai repor o que foi utilizado. Os indivíduos que treinam uma vez só por dia, após 24 horas, a suplementação de carboidrato não é uma preocupação tão grande, porque em 24 horas o glicogênio muscular, o glicogênio muscular e hepático, ele é reposto. Agora, os indivíduos que treinam mais de uma vez por dia, né, 2 vezes, por exemplo, precisa fazer uma refeição privilegiando a reposição de glicogênio utilizado na primeira sessão. Então, só para vocês entenderem melhor.
Se eu treino só uma vez, como eu, por exemplo, eu vou pra academia uma vez só no dia, eu não preciso ter uma preocupação muito grande em repor o carboidrato após o meu treino, porque em 24 horas, esse glicogênio no meu corpo, tanto no músculo quanto no fígado, ele vai ser reposto. Agora, se por exemplo eu treinasse de forma intensa de manhã e de noite, eu preciso privilegiar uma reposição de carboidrato maior, porque para garantir que eu tenha esse aporte e que esse glicogênio ele seja reposto de forma ok, né, de forma interessante. E aí a dose recomendada vai ser de 1,5 grama por quilograma de peso de carboidrato nos primeiros 30 minutos ou a cada 2 horas durante 4 a 6 horas após o término da atividade. Isso aqui, essa suplementação aqui, suplementação que pode ser por via alimentar também, né? Vai ser uma preocupação maior para indivíduos que treinam mais de uma vez no dia. Então, nos primeiros 30 minutos pós-atividade, eu vou ofertar aqui essa quantidade, 1,5 gramas vezes o peso do meu atleta a cada 2 horas, durante 4 a 6 horas após o término da primeira atividade. Então, eu vou garantir que esse glicogênio vai ser reposto e eu vou fazer a segunda atividade do dia tranquila, sem aperto de mente, né? Sem medo de prejudicar minha performance. Ficou claro? Preciso repetir? Não, Pro. Pelo menos pra mim, não. Vamos lá. A gente vai precisar também levar em consideração a supercompensação de carboidrato. Atividades superiores a 3 horas de intensidade moderada a alta, a gente precisa oferecer uma dose muito maior de carboidrato para poder aumentar os estoques de glicogênio dentro do tecido muscular. E aí aqui para ser feito uma semana antes da competição. Isso aqui é para testar, viu, gente? Isso aqui a gente nunca faz. Por exemplo, a competição é amanhã, eu vou fazer essa supercompensação hoje. Não. A gente faz uma semana antes da competição essa supercompensação de carboidrato, que é para garantir o aumento desse estoque de glicogênio dentro do tecido muscular. Então, vai garantir que de forma alguma ele vai ter um prejuízo na performance, porque, por exemplo, faltou estoque de glicogênio nesse exercício. Então, 3 dias de sessões de treinamento exaustivo com dieta pobre em carboidrato para depletar todas as reservas. E aí nos 3 dias seguintes a gente vai ter um descanso do treino e vai aumentar o consumo de carboidrato para poder promover essa supercompensação. E aí vai ficar aproximadamente 80% de carboidrato, 10 proteínas de lipídio e 10% de proteína e 10% de lipídio. E aí a gente vai acabar aumentando o carboidrato, aumentando consequentemente o aporte calórico. Deu para entender? Eu vou fazer um teste. Uma semana antes da competição, 3 dias de treino exaustivo, depleto o carboidrato, né? Uma dieta, oferto bem pouquinho carboidrato para depletar todas as reservas. Nos 3 dias seguintes, eu vou dar descanso do treino e vou picar o carboidrato para dentro, né? 80% de carboidrato eu vou oferecer, 10% de proteína, 10% de lipídio. Gente, isso é uma estratégia nutricional, certo? Para garantir que tenha estoque suficiente de glicogênio durante a prova. Vai ser sempre? Não, é um momento específico. Quais são os riscos disso? Nos 3 primeiros dias é muito comum acontecer hipoglicemia, acetose, náuseas, vômitos, fadiga, tontura e irritabilidade, né? Irritabilidade, então, nosso cérebro se alimenta de quê? Carboidrato. Não está se alimentando, como é que a gente não vai ficar, né? Treinamento exaustivo antes da competição, menor risco de lesão, está associado com risco de lesão maior, porque eu depletei as reservas primeiro. E aí eu tô levando, ele é um treinamento muito, que vai exigir bastante dele, então tem um risco maior de lesão. Exercícios devem ser os mesmos da competição.
Os estoques de glicogênio específicos para os grupos musculares mais utilizados. Isso aqui também vai depender de cada exercício, de cada prova, de cada modalidade esportiva. E os 3 dias de repouso evita o consumo de glicogênio sintetizado. Os motivos para a ingestão de carboidrato imediatamente após o exercício. Fluxo de sanguíneo maior entre os músculos, então isso é muito interessante após esse exercício. Os receptores de insulina eles ficam mais sensíveis, então maior captação de glicose e maior síntese de glicogênio. Isso aqui, gente, também é muito interessante para quem utiliza creatina. É sempre interessante utilizar a creatina junto com alguma fonte de carboidrato, justamente porque esses receptores de insulina eles ficam mais sensíveis, então consegue captar melhor e aproveita melhor o suplemento. Os motivos para ingestão ainda. As recomendações de 1 grama a 0,7 grama por quilo de peso a cada 2 horas, chegando a um total aí de 7 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso em 24 horas. Sugestão de 1,5 por quilo de peso de carboidrato quando ainda houver outra sessão de treinamento. Soluções de carboidrato mais concentrada, então que já vai de 20 a 25% de carboidrato, ou seja, 20 a 25 gramas para cada 100 ml de água. E alimentos de alto índice glicêmico, nesse momento aqui após o exercício. Então vai variar muito nesse momento essa questão aqui do alto índice glicêmico, do outro momento que eu estava falando. Então é muito importante vocês se focarem nessa recomendação aqui de carboidrato. Se ele treina, vai fazer outro treino durante o dia, né? Outra sessão de treinamento, a cada pelo menos 30 minutos iniciais aqui. Essa recomendação de 1 grama a 0,7 a cada 2 horas, que vai dar o total de 7 a 10 gramas de carboidrato por dia. Essa solução de carboidrato e os alimentos de alto índice glicêmico após a sessão de treinamento. Acabou, pensei que tinha mais. É muita informação. Carboidrato Eu não entendi esse último slide aí, que travou um pouquinho aqui. Repete ele, por favor. Na verdade, eu só repeti as outras coisas que eu já tinha falado. As recomendações aqui de 7 a 10 gramas por dia, né, vezes o peso por dia, para treinamentos intensos. Se ele tiver outra sessão de treinamento no mesmo dia, aqui, logo após o treinamento, a gente vai oferecer 1,5 grama por quilograma de peso de carboidrato como suplementação, ou alimentar, ou de suplemento comprado mesmo, para garantir, né, esse aporte do glicogênio, para não faltar energia. Uma solução de carboidrato mais concentrada, então que já vai ser de 20 a 25% de carboidrato para cada 100 ml de água. Isso aqui principalmente durante a sessão de treinamento, e utilizar após os alimentos de alto índice glicêmico, imediatamente após o exercício. Certo? Muita informação, eu sei. Carboidrato é o que tem mais. Os outros vocês vão ver que são bem mais tranquilos. Mas é porque, como eu falei, né? A principal fonte energética, o cuidado maior que a gente tem que ter aqui relacionado ao exercício é carboidrato. Então, por isso que foi assim, bem tenso. Deixem sempre esse material visível para vocês ficarem fazendo essa busca de informações. E claro, como eu falei, artigo. Qual a modalidade esportiva? Procura artigo dessa modalidade esportiva. Certo? Vou finalizar essa aula aqui.